você chegou ao nosso canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Cátia Pessoa e já deixa aí o seu like, participe e compartilhe, esse canal é para você. E hoje nós temos uma entrevistada especial, é a Aline Tavares da Silva, e ela vai nos contar um pouco a respeito da fisioterapia, as técnicas que ela tem aplicado nos atendimentos, né? E contar um pouquinho da prática dela, né? Nessa atividade. E também a acupuntura que ela também pratica. Então, Aline, conta aí pra gente qual é o seu carro-chefe na fisioterapia, qual a técnica que você tem utilizado e que tem atraído bastante, o senhor tem despertado, né, interesse nos seus clientes. Oi, gente, tudo bem? Oi, mãe. Muito obrigada aí por me chamar. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidinho do que eu faço. Minha mãe já me apresentou, eu sou fisioterapeuta e acupunturista, mas eu sempre falo para minha mãe, né, e para todos os meus pacientes, que o meu carro-chefe mesmo é o movimento, no sentido de recuperar funções, aliviando as suas dores, porque as dores que a gente tem faz a gente perder função. Então, por conta da dor, a gente deixa de fazer uma caminhada, por conta da dor, a gente deixa de pegar um filho no colo, por conta da dor, a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente gosta, né? E eu sempre trabalho na dor por trás da dor, certo? Porque tem dor maior do que você não poder pegar um filho que você tanto ama, por exemplo, por conta de uma dor nas costas? Tem dor maior do que você deixar de fazer uma atividade que você gosta? Às vezes tem gente que tem muito prazer em fazer um exercício físico ao ar livre, por exemplo, e por conta da dor ela deixa de fazer. Então, o que eu sempre falo, que é o meu foco principal, é recuperar a função por meio do movimento. O tipo do meu trabalho se baseia principalmente no tratamento de coluna, mas também de todas as outras articulações. Mas a coluna eu peguei como carro-chefe, na verdade, porque é o que mais aparece para mim. São pacientes procurando tratamento para recuperar para melhorar os seus problemas na coluna. O meu tratamento vai fazer o quê? Vai tentar recuperar essas suas funções, melhorando essa dor de maneira rápida e duradoura. Como que a gente faz? Eu vou fazer uma avaliação bem detalhada do paciente, vou coletar a história dele, para saber se pode ser alguma coisa grave ou não. E eu já digo para vocês, eu sempre falo, coisas graves na coluna é o que menos aparece, menos de 1%. Coisa grave a gente pensa em quê? Em problemas como câncer, por exemplo, tá? Mas é raro, menos de 1% da população que vem com dor nas costas tem esse problema. Aí os outros 10%, por exemplo, mais ou menos, tem os problemas que são de raiz nervosa, que é o verdadeiro, aquela conhecida dor ciática. Esses são os 10%. E a grande maioria que eu atendo, 90%, se trata de pessoas com problemas de dores mecânicas. E as dores mecânicas são que aquela tensão exagerada nas suas estruturas da coluna, ou do joelho, ou ombro, mas eu falo mais de coluna, né? Aquelas tensões de músculo, de ligamentos na sua coluna que vão gerar dor. E que com o movimento, com a fisioterapia, o movimento direcionado, que eu vou descobrir no exame físico qual o melhor movimento, eu consigo recuperar muito mais rápido do que se a gente fizer uma fisioterapia convencional. Não é que a fisioterapia convencional não vai resolver, lógico que não é isso que eu estou dizendo. Mas o que acontece na fisioterapia, às vezes convencional, é que a fisioterapeuta ou fisioterapeuta faz o mesmo protocolo para todo mundo. Então é sempre choquinho, é sempre alongamento da perna, é sempre a mesma coisa para todo mundo. E no meu tratamento, no tratamento mais individualizado, mais direcionado, eu vou descobrir o melhor movimento e aí esse movimento, de preferência,
da coluna, que a gente chama de movimento de preferência da coluna, vai desobstruir, vai tirar essa tensão e excesso que está na sua coluna. Então, por isso que no primeiro atendimento, 90% das pessoas já saem com 80% já de melhora. E aí, às vezes, o meu atendimento se baseia, às vezes, em um único atendimento, já aconteceu. Mas não é sempre, tá? Só vou falar isso porque às vezes a pessoa vem me procurar e falar, em um atendimento ela resolve, e às vezes não é isso, né? Às vezes precisa de 3, a média que acontece comigo é de 3 a 6 atendimentos. Mas nada a gente pode ser que a gente continue mais que isso, se for um problema de raiz nervosa, né? Problema neurológico já, de ciatalgia e tal, de nervo ciático, demora um pouquinho mais. Mas geralmente essas dores que eu falei de tensão mecânica, de uma tensão no músculo, ligamento, recupera muito rápido. E aí eu associo técnicas, né? Além do movimento de preferência, que a gente descobriu que vai resolver o problema rapidamente, eu associo outras técnicas, como por exemplo a acupuntura, que a acupuntura vai trabalhar também nesse desbloqueio, porque muitas vezes tem a ver com desbloqueio, com bloqueios energéticos, ou mesmo essas tensões musculares, né? Vai desbloquear essa tensão com as agulhinhas que a gente coloca, e também vai trabalhar a parte emocional, porque a parte emocional sobrecarregada vai levar a dor e tensões no nosso corpo. E você costuma usar ultrassom, esses aparelhos que normalmente é introduzido, que nem agora você falou mesmo do choquinho, né? Uhum. Eles são necessários ou eles podem ser substituídos? Não, eles são terapias boas, só que só eles não é o fundamental trabalhar só com esses aparelhos. O que acontece é que em muitos lugares, às vezes a fisioterapia se limita ao uso de eletroterapia, que é o ultrassom, o TENS, que é o choquinho, e o laser. E o que a gente precisa é ir direto na causa, resolver a biomecânica, né? A mecânica do corpo, que às vezes está comprometida. Porque às vezes a inflamação que você tem no ombro, ou no joelho, ou na coluna, seja lá onde aparecer às vezes a inflamação, é por conta de uma disfunção mecânica. Então por isso que eu falo, o movimento vai corrigir essa disfunção mecânica. E lógico, se associar o ultrassom, laser e o choquinho, lógico que vai potencializar. Só que a gente não pode achar que é só isso. Não pode achar que é só a eletroterapia que vai resolver, entendeu? E outra coisa que eu sempre falo, né? A participação de vocês, dos meus pacientes, é muito importante, né? Porque a gente tem a ideia de que a cura está na mão do outro, e não, a cura, né, tá dentro da gente. Se a gente não fizer a nossa parte, eu falo, é 50% minha parte, 50% a parte do paciente. Se ele não fizer os exercícios propostos em casa e chegar nos outros dias e falar, ai, não melhorei, aí eu vou perguntar, você fez o exercício? Se ele tiver falado que não fez, eu falo, então não é culpa minha, né? Eu sei que é difícil, é uma educação que a gente tem que fazer sempre, né? Não é assim de uma hora para outra. Até porque é o que eu falei, a gente tem mania de entregar na mão das pessoas. E no caso da pessoa sentir uma dor no joelho constante, isso pode ser caracterizado um problema na coluna? Pode ser sim, pode ser um problema na coluna ou, lógico, do próprio joelho, ou uma dorlista, né? Que tem caráter tanto de coluna e joelho. Por isso que precisa saber avaliar para descartar. Quando vem a pessoa com problemas, às vezes, no joelho, eu primeiro faço a avaliação, como eu disse, história, né, do paciente, e aí depois eu faço a avaliação física e descarto logo a coluna, para dizer certamente se é joelho, só joelho, ou se tem relação com a coluna. Aí na avaliação, na consulta, eu consigo dizer. E quais são os outros sintomas que também têm relação com a coluna? Por exemplo, dor de cabeça? Sim, dor de cabeça também pode ter, porque a gente tem os músculos que vêm daqui, ó, que vem dessa região da cervical, do pescoço, e sobe para a cabeça. Então, com certeza, tem muita dor de cabeça por conta de tensão muscular aqui, ó. E isso tudo a gente consegue avaliar na consulta com a fisioterapeuta. Problemas de ombros tem
frequência, quase 50% é misto, tem problema na coluna envolvido, cotovelo, mão, punho, tudo, porque a gente tem inervações que saem da cervical e vai inervando todos nosso membro, do braço e das pernas também. Então, gente, às vezes vocês têm problema de quadril, tá indo lá na fisioterapia, na acupuntura, só focando no quadril. Quando vê, tem a coluna, né? Quando sente uma certa dormência nas mãos, nos pés, aquela dormência estranha, isso também pode ser coluna? Pode ter, sim. A questão da inervação, né? Uhum. Pode ser, sim. Certo. E aquelas dificuldades no andar, que a pessoa se sente presa e parece que não flui, né, a caminhada, a marcha, que se chama, isso aí também pode ser coluna? Também pode ser coluna. Tudo pode ser coluna e pode ser também o próprio membro, mas geralmente, quando você já fez um monte de tratamento, por exemplo, fui resolver o problema do meu joelho, já estou fazendo 30 sessões de fisioterapia e nada resolve, alguma coisa está estranha aí, né? Aí a gente tem que avaliar a coluna. Se você não tratou a coluna, então é uma grande chance de ser, né? Se tem problema no joelho e continua igual, alguma coisa pode ser sim da coluna. Então, e as pessoas gostam muito de usar a medicação, né, para tratar dor e tal. E você diz que, vão conversando comigo e explicando que não precisa tomar medicação para tratar de problemas de dor, que muitas vezes a fisioterapia, seja no joelho, na coluna, a fisioterapia dá resultado, né? E a pessoa sempre acaba buscando remédio, né? remédio. E o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que a gente tende a querer as coisas muito rápido, né? Então, o remédio está ali fácil, rápido. Só que vocês já repararam que às vezes vocês tomam o remédio e a dor alivia rapidamente por pouco tempo e aí volta de novo? Ainda mais se você toma anti-inflamatório, tipo, tô com dor na coluna, vou tomar um anti-inflamatório. Aí vai lá, tomou. Aí a dor dá uma mascaradinha, mas logo volta. Por que voltou? Porque não é uma inflamação. Se você tem uma inflamação, o anti-inflamatório vai resolver. Agora, se você tomou remédio, tomou anti-inflamatório uma vez e a dor continua, tomou de novo, a dor só dá uma aliviada, mas logo volta. Não é, gente, não é inflamação, é uma coisa, de novo, mecânica, que é uma tensão. Eu falo essa palavra tensão que é mais fácil de entender. É uma tensão a mais que a gente está nas estruturas da articulação, tanto da coluna, joelho, cotovelo, ombro. Então tem que avaliar. Na hora que você avalia e descobre o que está causando essa tensão, e aí a gente trata com o movimento correto, na dose correta, você vai melhorar. É que muitas vezes a pessoa toma o remédio, aquela dor passa naquele momento e depois volta, né? Isso. Então, no caso seria assim, chega a ficar um pouquinho inflamado, né? Porque fica muito tempo tensionado. Pode ser, ou pode ser que não. Pode ser. E mesmo quando está inflamado, fica lá tensionado, mas depois, como não resolveu o problema, vai voltar. Vai voltar a dor, né? E aí o que acontece? Vai sobrecarregar muito o seu sistema gastrointestinal, começa a ficar com problema no estômago de tanto remédio, começa a sobrecarregar a longo prazo, um pouco mais a longo prazo o rim. Então isso aí vocês têm que tomar muito cuidado, gente. Tem que tratar a causa e não o sintoma. O remédio vai tratar muitas vezes o sintoma, não a causa. E de certa forma a fisioterapia tem muita ligação com as terapias holísticas e vibracionais, né? Porque nós estamos sempre tentando resolver a causa do problema, o que originou, o problema emocional que surgiu, que fez surgir aquele problema de saúde, e não o sintoma em si. Por exemplo, a pessoa que sempre está resfriando ou sempre está com aquela dor, você tem que saber o porquê da dor, né? Isso mesmo. E a fisioterapia, ela vai na causa, né? Vai. O que eu acho muito interessante é que eu já vi muitas pessoas falando que precisaram de 30, 40 sessões de fisioterapia, mas você já prometeu que com 6 resolve. Eu quero que você explique isso pra
gente, como é que magia é essa que você consegue resolver com 6 sessões, sendo que tem pessoas aí fazendo com 30 sessões? 90% das causas das dores que a gente tem nas pessoas no geral é fator mecânico, que é o fator de tensão muscular, tensão de ligamento. É 90%. A nossa coluna, as nossas articulações, quando estão nessa tensão exagerada, essa tensão a mais, não é qualquer movimento que vai resolver. O movimento é a cura, porém não é qualquer movimento e não é qualquer dose de movimento. É como se o movimento fosse o remedinho, o movimento fosse o remédio. Então o remédio tem dose certa, direção certa. Por isso que eu tô falando, se a gente descobre na consulta o movimento que a sua articulação vai ter de preferência, seja ele joelho, seja ele coluna, tornozelo, cotovelo, a gente descobrindo qual o movimento que alivia mais ou essa dor, nós vamos ficar fazendo por muito tempo esse movimento e aí a gente vai acrescentar um pouco mais de repetição, conforme vai melhorando, a gente vai aumentando a repetição, vai aumentando a carga. O que seria a carga? Aumentando a amplitude do movimento. Então, são doses que a gente vai colocando devagarinho, vai aumentando. Porque é o que eu falei, quando a gente faz a fisioterapia protocolada, por exemplo, dor na coluna, para todo mundo que eu vejo, não estou falando de todos, tá, gente? Não é assim também. Mas a maioria você vai tratar a fisioterapeuta convencional. Fisioterapia convencional, né? A maioria vai tratar com choquinho e alongamento, mas alongamento igual para todo mundo. E cada pessoa é única. Cada corpo responde de um jeito. É isso que eu falo. O movimento que é bom para mim, para você nesse momento de dor aguda, não vai ser bom. Entende? É isso que eu quero sempre trazer. Porque senão, claro, se você for uma pessoa sedentária, às vezes uma simples caminhada vai resolver. Porque às vezes a nossa dor é de sedentarismo, de você ficar muito tempo na mesma postura, muito tempo sentada, e aí de repente você ficou em pé, fez uma caminhada de 15, 20 minutos, você ao longo do tempo vai melhorando, porque os discos vão hidratando. Então às vezes é isso que falta, qualquer movimento pode resolver. Mas nesses casos em que fez pilates, fez caminhada e continua com dor, é porque tem que resolver, entender o porquê que ainda está com dor e ver se a gente descobre um movimento de preferência. E é difícil ter esses tratamentos, por exemplo, num convênio, né? Convênio é sempre muito cheio. Os profissionais às vezes são ótimos, só que eles têm que atender 10 pacientes numa hora. Como que um fisioterapeuta tem condições de avaliar 10 pacientes numa hora, sendo que eu atendo um paciente em uma hora, entende? Não é nem porque o profissional é ruim. E isso tem que ficar bem claro, né? Porque quando a pessoa ela se predispõe a fazer esse tipo de terapia, ela tem que saber que vai fazer uma consulta de tantas horas, uma hora e meia, que seja, né? Dependendo da associação de técnicas que você está usando. E também saber que não é somente com uma sessão, né? Porque ela sai boa na primeira sessão, como já acontece muitas vezes, aí a pessoa abandona o tratamento. É necessário pelo menos 6 sessões, mas 6 sessões para quem estava programado para fazer 30, há uma grande diferença, né? E você se liberar antes é muito melhor, né? O que às vezes eu geralmente falo, né? Porque assim, quando a gente vai lá, fez a sessão da fisioterapia, ficou bom, melhorou. Só que vocês têm que entender que não acaba aí. O movimento ele tem que existir na vida de vocês, né? Eu sei que é difícil colocar uma rotina de atividade física, né? Mas geralmente o que eu falo? Às vezes a pessoa já vem com aquela ideia de que vai ter que fazer 30 sessões. O médico falou, e aí eu falo de repente que tem que fazer só 6, né? Na primeira avaliação e às vezes na segunda eu já consigo dizer se você vai precisar mais de 6 ou não, né? Mas geralmente 6 sessões, em 90% dos casos eu consigo solucionar essa questão da dor muito forte, de você voltar às suas funções. E aí o que eu faço? Eu já direciono para quê?
para um Pilates, por exemplo. Que no Pilates você vai ficar pelo menos uns 3 meses, eu falo, para criar já força, para fortalecer músculos, melhorar a mobilidade das outras articulações. Então, dar continuidade ao tratamento, isso faz muita diferença. Então, fez a fisioterapia, eu indico fazer uma atividade. Geralmente, eu indico o Pilates por uns 3 meses e aí depois a pessoa procura uma atividade que mais gosta, porque tem sempre isso, eu sempre falo, né? Tem que achar uma atividade física que dê prazer para você. Então, se é a corrida, vai correr. Se é o karatê, vai lutar karatê. Então eu comecei o karatê, viu, gente? Vocês vão ficar mais dispostos. E o Pilates. E o Pilates, exatamente. Para quem quiser, o telefone da Aline, o celular tá aí na descrição, tá? Nos cards. E vocês podem entrar em contato com ela e marcar sua hora e se preparar para fazer um tratamento de no mínimo 6 sessões. E por um preço muito especial, tá, gente? Ela tá lá com promoção nesse novo espaço em que a gente está começando a atuar. Quem quiser me seguir no Instagram, eu dou bastante dicas lá de problemas, principalmente de coluna. De vez em quando eu coloco alguma outra coisa, mas como coluna é o que mais aparece para mim, né, eu acabo focando mais nisso. Então, quem quiser me seguir é Aline Tavares, @AlineTavares.fisio no Instagram. Aqui no YouTube eu tenho um canal que tem mais trabalhos com Pilates, então tem umas aulinhas minhas aí, são poucos, mas dá para fazer bastante coisa. Que eu tô como Aline Tavares mesmo. Daqui a pouquinho eu vou melhorar esse Aline Tavares, aí eu vou colocar Fisio também. E vou colocar mais conteúdo, né? Então, gente, não perca, vai lá, se inscreva, participe do canal, do Instagram também. E deixem lá o seu like e também aqui com a gente. Aí vai lá, participa, deixa o seu like, seu comentário. E obrigada pela sua participação aqui com a gente. E um beijo no seu coração.